O ambiente te devora sem você perceber. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja você? Talvez a sua falta de energia, de motivação, de resultado não seja fraqueza sua, pode ser o lugar onde você está. Hoje eu vou falar sobre algo que aconteceu comigo essa semana, talvez esse mês, e que me fez repensar muita coisa. Eu vou te mostrar como o ambiente em que você está te transforma, para melhor ou para pior, sem você perceber. Então, o sinal que você ignora, né? Eu estava indo para a academia já faz um tempo, todo dia, sem faltar. Mas estava, sabe quando você está cumprindo tabela? Entrava, fazia os exercícios, saía. Recentemente eu machuquei o joelho também, então eu acabei me desanimando um pouco, né? Então treinava sem intensidade, sem estar presente ali, né? Somente o corpo que estava lá. E sabe o que que é mais perigoso nisso? Eu, sem perceber, eu até achava que eu estava indo bem, porque eu estava indo, eu estava fazendo, mas fazer no automático não é fazer, né? É só aparecer, é só estar lá, é só o corpo que tá lá, né? A mente não tava, eu não tava treinando com intensidade, nem suar eu tava suando. E a gente confunde presença com progresso, né? Então isso é um ponto também. Então, o que que mudou, né? Uma pessoa mudou, só uma. E meio que ela mudou tudo. Fez eu ressignificar o que eu estava passando na academia, né? Então um amigo voltou, o Alex, né? Ele começou a treinar comigo de novo, sem combinação mirabolante, nada do tipo, sem método novo. Até ele mesmo, né, estava querendo voltar a treinar melhor. Então, ou seja, a gente somente começou a treinar junto, né? Um puxando o outro ali, nada demais. E do nada, né? Eu comecei a perceber que eu queria pegar mais peso, eu queria fazer mais uma repetição, eu eu queria chegar mais cedo, isso está sendo um desafio ainda, mas eu quero chegar mais cedo, né? Então, o treino era o mesmo, só que o ambiente mudou. E isso me fez entender uma coisa, que eu sabia na teoria, mas nunca tinha sentido na prática, né? A sua performance é o reflexo direto de quem está ao seu redor. Então, o ambiente te transforma sem pedir licença. Fato isso. Fato, o ambiente é capaz de mudar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer melhorar, aquilo que já está dentro de nós, né? Mas às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, o ambiente que a gente está inserido, não deixa isso aflorar. Então pensa nisso, né? Para refletir um pouquinho. Então o problema do ambiente ruim não é que ele te destrói de uma vez, né? É que ele age devagar. Ele vai normalizando o mediano, ele vai te convencendo que aquilo é o suficiente, que todo mundo é assim, que você é assim e você vai mudando, né? Eu fui mudando sem perceber. Às vezes a gente passa a ficar pessimista, fica acomodado, fica cansado sem motivo, né? E eu não via, você não vê, às vezes a gente não percebe, porque a gente está inserido ali dentro, né? A gente está dentro do ambiente, a gente está vivendo uma rotina que parece ser normal. E até quem fala, né? O peixe, ele não sente a água, né? Porque ele já está em volta daquilo ali. Então, antes de eu avançar para o próximo tópico, eu criei esse canal aqui, né? Foi exatamente para um desafio comigo mesmo, que é gravar 100 vídeos para esse canal aqui do YouTube. Então, se você está aqui agora, gosta de marketing digital, eu falo um pouco sobre minimalismo também, né? Sobre pensamentos, como que a gente pode, como que eu enxergo a vida, como que eu posso me tornar uma pessoa melhor e como você pode se tornar uma pessoa melhor também. E eu venho aqui e compartilho isso dentro desse canal. Então, ou seja, eu estou tentando sempre trazer conteúdo toda semana aqui, então se inscreve nesse canal aqui, dá essa motivação a mais para mim, porque nesse ambiente que a gente está aqui, a sua inscrição é, querendo ou não, um motivo a mais de eu trazer mais conteúdo aqui também. Então já que clica aqui, se inscreve e depois deixa o seu comentário também se está fazendo sentido isso que eu trouxe aqui. E, voltando para o tema, né, só dá para ver quando a gente sai desse ambiente. Um exemplo, eu trabalhei de CLT por anos e dentro daquele ambiente eu achava que estava tudo bem.
o salário todo mês, né, a rotina estável, a segurança, mas vamos dizer que eu estava sendo drenado. Eu sempre tive o sonho de empreender. Eu sempre fui empreendedor desde muito pequeno. E inserido dentro daquele contexto da CLT há muitos anos, eu fui deixando isso de fora, né? Eu não estava mais alinhado com aquilo que eu queria. Eu fui meio que deixando esse sonho se apagar. Então, ou seja, eu jogava a culpa no cansaço, né, no estresse, na fase que eu estava vivendo. E quando eu decidi largar tudo e empreender, eu posso dizer hoje que foi o maior salto na minha vida e na minha carreira, né? Porém, era sem garantia, era sem uma rede de segurança, né? Era tudo ou nada. E foi saindo de lá que eu entendi que não era o trabalho em si, era o ambiente que aquilo criava em mim, né? A acomodação, a sensação de que aquilo era o máximo que eu poderia ter, clareza que a gente tem de fora nunca se parece quando a gente está inserido dentro do ambiente. E isso é o que faz o ambiente ser tão perigoso quando ele é um ambiente ruim para você. Ele não grita, né? Ele fica ali sussurrando só. E o ambiente certo vai te motivar. Ele te eleva, né? Ele sobe os seus padrões. E a motivação vem. Você não pode depender da motivação, né? Mas o ambiente certo não depende de motivação. Ele funciona mesmo nos dias ruins. Apesar de ser desafiador, né? Não vai ficar mais fácil as coisas, mas o ambiente te puxa para cima. Porque quando você está do lado de pessoas que estão se movendo, né? Você se move junto, você se sente obrigado a querer fazer mais. E se você não quiser fazer mais, o ambiente de alto nível, ele vai te jogar para fora daquilo. Porque as pessoas querem andar com pessoas que estão naquele mesmo nível também. Fato. É você querendo naturalmente mais, né? Porque as referências ao redor te mostram que é possível. Então, ou seja, hoje, né, o que o Alex me mostrou essa semana, esse mês, não foi sobre treino, né? Foi que eu estava subestimando o quanto o ambiente moldava quem eu estava sendo. E com ele do lado ali, né, eu queria mais, eu passei a querer mais, sem esforço, sem força de vontade, só pelo contágio de estar perto de alguém que está se movendo também. E aí eu cheguei nesse vídeo, né, que é sobre o ambiente. E às vezes a mudança que a gente precisa não é o hábito, é o endereço. Às vezes a gente está tentando fazer as coisas corretas no ambiente errado. E isso muitas das vezes a gente não consegue enxergar. Então, era esse o vídeo que eu queria trazer aqui hoje. Então, pensa numa área da sua vida onde você está cumprindo tabela, ou que às vezes você está colocando muito esforço, mas é o ambiente que está te puxando para trás. E se pergunta, é fraqueza minha ou é o ambiente que eu estou? Tá bom? Então, comenta aqui se esse vídeo fez sentido para você, que eu quero saber também. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.